fala sobre a força. Lembrando também que a teoria da força, quem tirou pela primeira vez foi Isaac Newton. Portanto, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a teoria do Isaac Newton. Lembramos também que não foi ele sozinho que falou sobre a teoria da força, tem outros também que aliou-se sobre a teoria da força, mas hoje vamos focalizar tanto no Isaac Newton sobre a segunda lei de Newton, que aborda o assunto da força. É, para falar da força, primeiro temos que falar das grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Grandezas físicas se dividem-se em dois tipos. Tem grandezas físicas escalar, tem grandezas físicas vetorial. Neste caso, a força é uma das grandezas físicas vetorial. Então, o que é a força neste momento? A força é uma grandeza física vetorial que se contém módulo, direção e sentido. Essa é a definição de que? Da força. Então, força é tudo aquilo que contém módulo, direção e sentido, por ser um vetor, porque é uma grandeza física vetorial. E ao falar da força, podemos falar, vamos deixar aqui também a fórmula da força, porque a força, vou deixar aqui a força em módulo. Por que a força estou a deixar em módulo aqui na fórmula? Eles têm módulo, porque já disse da primeira vez que a força contém módulo, sentido e direção. Então eu vou dizer módulo da força deve ser igual a massa vezes aceleração. É daí que o F quer dizer força, o M quer dizer corpo, quer dizer massa, é a massa do corpo, e o A quer dizer aceleração. E lembrando também que o dado sistema internacional da força é o Newton. O Newton definiu a força como unidade, em sua unidade de sistema internacional, pelo seu apelido N. E o M, a sua unidade de sistema internacional, é quilograma, kg. E o A, a sua unidade de sistema internacional, é metros por segundo ao quadrado. E vou deixar também de uma outra versão a mesma fórmula, a fórmula da força. Dizemos que o vetor força, está a ver? Agora vou deixar a força como um vetor, porque a força contém módulo, direção e sentido. A primeira fórmula tinha módulo e esta aqui, vou escrever aqui a direção, que é o próprio sentido. Então a leitura fica vetor força. Estamos a mostrar que a força tem sentido e direção, que deve ser igual a massa e aceleração. Olha, eu disse que as grandezas físicas se dividem-se em dois tipos. Tem os escalares e tem vetoriais. E nesta fórmula, somente a força e a aceleração são grandezas vetorial. A massa não é vetorial, por isso que ela não foi representada como vetor. Então nós temos vetor força é igual a massa vezes a aceleração. Vou prosseguir também com o estudo da força. Vou falar aqui sobre a classificação da força. A força é classificada, não é? É classificada em dois momentos, que é a força do contacto e força do campo. O que é força de contacto? Força de contacto é aquele que age sobre corpos por contacto, não é? Agem sobre corpos em contacto. Os corpos têm que estar em contacto para mostrar a força de contacto. Vou dar exemplo, por exemplo, quanto à força de contacto. Por exemplo, força normal, a força que atua normalmente da superfície da Terra, nós chamamos que é a força de contacto. Vou dar outro exemplo, por exemplo, força de atrito. Força de atrito também é a força de contacto, não é? É a força que atua sobre a superfície. Então essa é a força de contacto. Tem que existir um contacto para se notar esse tipo de força. E temos também a força do campo. O que é força de campo? Força de campo é aquele que age sobre o corpo sem que haja contacto, não é? Os corpos sofrem, exercem esse tipo de força sem que haja contacto. Como é possível isso? Vou dar exemplo muito claro, para ficar mais claro. Por exemplo, já imaginou alguém largando uma pedra no ar, no espaço livre? A pedra sempre vai caindo, mas sem ninguém empurrar a pedra para cair. Então nós temos um dos exemplos da força do campo, que é a força gravitacional. A força de gravidade é um dos exemplos da força do campo. Temos também a força magnética, não é? Estamos a falar da força exercida pelos ímãs.
não é? E aqui já vamos expor um pouco a teoria do Coulomb. O que o Coulomb diz? Dois corpos com sinais ou contrários atraem-se. Dois corpos com sinais com o mesmo sinal repelem-se. Então isso aí ele até dizia que é campo magnético. Estava a dizer que a força aí é a força magnética. Então estamos a falar que é uma das características da força, que é a força do campo. Então, o Colombo também envolve um pouco as teorias dele sobre a teoria das forças. Eu disse que não é só o Newton, alguns também vou estar a sintetizar eles sobre a teoria da força. E vamos ver agora os tipos de força. A força tem os seus tipos. Qual é os tipos da força? Primeiro vamos ter aí força P, que é a força do peso. Então, a força do peso é aquele que existe sobre todos os corpos. A força de peso existe para todos os corpos que a planeta apresenta. Todo corpo tem peso. Então, esses corpos são chamados força de peso, porque os corpos já apresentam o seu peso aí, normal. Então, nós chamamos da força P, que é a força do peso. E sendo assim, essa tal força é a razão pela atração da força de gravidade, não é? É pela atração da força de gravidade para a Terra. É por causa da força. Uma pedra pode cair para a Terra devido à força de peso, né? Que ela atrai a força de gravidade. E vamos ter o outro tipo, que é a força elástica. A força elástica é exercida sobre uma mola. Não é? A mola é aquela força que dá a oportunidade de esticar e oprimir. Então, esse tipo de força nós chamamos de força elástica, que é exercida através de uma mola. E vamos ter outra força também, que é a força centrípeta. A força centrípeta é a força que um corpo, um corpo exerce esse tipo de força, um corpo que está dentro de uma aceleração, exercendo um movimento circular. Essa força é representada sobre um corpo que está fazendo uma movimentação em alta aceleração, fazendo os exercícios circulares. Então aí que mostra o força centrípeta. Por exemplo, a roda de carro, se fosse a se retirar dentro de um carro, ele vai estando em uma força centrípeta porque vinha a exercer uns movimentos circulares. Sim, então essa é a força centrípeta. E vamos ter também a força magnética. Essa é a força que foi fundamentada muito mais com o Coulomb, com Lead Coulomb, na Lead Coulomb, com George Coulomb. Então, essa força é chamada força de traição, não é? A força de traição ou repulsão, quer dizer, pode haver uma repelação ou atraição. Então, nós chamamos de força magnética, mas essa força é exercida pelos ímãs ou objetos magnéticos, objetos que têm capacidade de se trair ou de se repelir-se. E vamos ter também o outro tipo, que é força gravitacional. Força gravitacional também é visto como força de traição, porque é visto também como uma força de traição mútua, não é? Essa já é uma traição mútua entre os corpos físicos do universo. Precisamos do universo para provar quanto à força gravitacional. Há força, por exemplo, há corpos que podem ficar pendurados no universo, há corpos que não podem estar pendurados no universo. Por que existe essa diferença? Porque no universo onde há força de gravidade, sempre há de haver uma atração, mas no universo onde não há força de gravidade, sempre não há de haver nenhuma atração. E vamos ter outro tipo também, que é a força de atrito. Força de atrito é uma força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Essa força de atrito, precisamos de um contacto para demonstrar a sua existência. Neste momento, quando maior for a rigorosidade apresentada sobre os corpos, maior será a força de atrito. Quer dizer que se haver uma rigorosidade maior na superfície, há de haver maior força de atrito também. Essas forças nós encontramos na superfície mesmo, na Terra, ou numa superfície em que pretendemos exercer uma força sobre um corpo. E vamos finalizar com força normal. Força normal é uma força que podemos dizer também que é uma das forças que podemos dar definição como força de apoio. É a força de apoio, como por exemplo a Terra. A Terra exerce uma força de apoio, porque apoia todos os objetos que estão sobre ela.
nós estamos sobre a força, sobre a tira, então essa é a força de apoio. Muito mais, podemos dizer, esse tipo de força é exercida por um corpo sobre uma superfície. Para que um corpo tenha apoio, tem que tocar, tem que ter o contato com a superfície. Vamos chamar de corpo de apoio, por exemplo. E por fim, vou deixando aqui, a minha aula vai terminar por aqui, mas vale a pena